Amém, irmãos? Saúde da igreja com a paz do Senhor. Peço que todos estejam de pé. Vamos iniciar o nosso culto. Vamos estar lendo em Hebreus 10, do 35 ao 37. Amém? A internet é o aplicativo do celular. Hebreus 10, do 35 ao 37. E diz assim: portanto, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Então, é tão bom, né, a gente estar aqui, saber que o nosso noivo tá vindo. Ele vai vir e vai buscar a sua igreja, né? E a gente não pode perder a fé nisso. A gente não pode se perder nessa caminhada, né? Nessa direção que a gente está indo. E toda vez que eu venho ao culto, eu sempre me imagino que ele, assim que acabar o culto, ele vem. Então, assim, é o momento que eu estou realmente na hora do louvor, que eu estou me derramando, que eu estou me entregando. Então, assim, eu peço à igreja que faça isso. Não sei se vocês fazem também, mas é tão gostoso a gente imaginar que ele já está vindo aqui, que é a última vez que eu posso estar aqui adorando ele, assim, em comunhão com meus irmãos aqui. E é tão bom a gente poder levantar o braço, derramar, me entregar. Então, assim, na hora do louvor, se a gente puder estar fazendo isso, podendo estar entregando o nosso coração, porque a gente realmente não sabe se é a última vez, a gente não sabe, né? Não sabe quando ele vem, a gente não sabe se ele vai vir daqui a pouco, a gente não sabe, né? Então, se a gente puder estar se entregando de corpo e alma nesse momento, adorando aquele que é o único digno de toda honra e toda glória, né? Então, a gente veio aqui para isso. A gente veio aqui para adorar, a gente veio aqui para cultuar a Ele, né? Então, vamos orar para a gente dar início ao nosso culto. Ô Senhor Deus, como é bom estar aqui em Sua presença, Senhor. Sentir o Teu Santo Espírito, Pai. Receba, Pai, a nossa adoração. Receba, Pai, o nosso culto, Pai. Que Ele venha, Pai, para nos transformar também, Senhor Deus. Que a gente possa estar aqui para doar o nosso coração a Ti, Pai. Fale conosco como o Senhor quiser, Pai. Da forma que o Senhor preferir, Senhor Deus. Use tudo aquilo que o Senhor quiser para falar conosco da forma que o Senhor quiser, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Graças a paz, irmãos. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Vamos dizer que Ele é o Deus desse lugar, que não teria outro lugar para estar a não ser na presença do Senhor. Verdade, Deus. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado, as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não esfria, o fogo não se apaga. Em Tua presença, Senhor
em tua presença, Senhor. Jesus, o Santo Espírito, eu me rendo ao seu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, Jesus. Eu quero estar, só a igreja, nesse lugar onde o poder não se corrompa, riquezas não se cessam. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não atrai, paixão não me seduzam. Em tua presença, nosso Deus, em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, mais uma vez em tua presença, em tua presença, Senhor Jesus, o Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. O meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor. Aleluia. Em tua presença, aleluia. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não poderíamos estar em outro lugar, irmão. Aleluia. A não ser na presença desse Deus, na presença desse Rei. Eu estava aqui na parte da tarde, eu e o Gabriel, a gente estava estudando a inicialização ao Evangelho, e a gente está num estágio que é muito legal, muito interessante de pensar, porque o mundo inteiro fala e declara que é filho de Deus, fala e diz que é filho de Deus. Só que a palavra de Deus diz que aqueles só podem ser filhos de Deus aqueles que são adotados por Ele. Eles confundem muito o que é ser filho e o que é ser criatura. E ainda diz mais ainda, e é mais assim, eu falei até com o Gabriel, é chocante o que é falado, porque ele fala assim: quando você não é filho de Deus, automaticamente você é filho do diabo. E é algo muito sério,
que a gente precisa pensar. Porque quando você é filho de Deus, você faz parte da família de Deus. E ele deixa um exemplo muito lindo pra gente, que fala tudo sobre isso, que é o filho pródigo. O filho pródigo, ele traz isso aí. Existe uma família, existe uma casa com 2 filhos, e um desses filhos fala assim: eu não quero mais ser filho, eu quero toda a minha herança e eu quero sair pelo mundo. E é isso que acontece. É isso que acontece na humanidade. A humanidade, ela entende e acha que ela é filha de Deus, e isso está tudo resolvido. E eu falo para vocês, irmãos, não está tudo resolvido. E aonde a gente, nesse mês do SOS, a gente pensa muito, porque tem muita gente que fala pra gente assim: não, eu creio em Jesus, eu acredito em Jesus, mas ele é apenas uma criatura de Deus. E assim, ainda é mais triste, não é só uma criatura, ainda é filho do inimigo, filho das trevas, filho da mentira, filho da iniquidade. E só apenas aquele que é filho está nessa noite aqui para louvar o Senhor. Só aquele que é filho entende que ele morreu naquela cruz e ressuscitou ao 3º dia. Aleluia. E a gente vai estar cantando: porque ele vive. Aleluia. Porque ele vive. Aleluia. Posso crer no amanhã. Porque ele vive. Porque temor não há para aquele que crê. Aquele que é filho não teme o amanhã. Aquele que é filho, que eu falei com o Gabriel aqui, aquele que é filho tem um sobrenome. Aleluia! Aquele que é filho recebe um nome de família. Recebe um sobrenome, e esse sobrenome é o nome sobre todo nome. Aleluia! Olha como que é poderoso essa palavra, irmão. Porque essa palavra é algo que a gente precisa entender. Se eu sou filho, eu vou ser digno de ser filho. Aleluia. Eu vou demonstrar que ele vive na minha vida. E a gente vai cantar o Senhor. Vamos ver se o som tá bom. Vamos tentar em som mesmo. Segura aí pra mim. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida, só um filho entende isso, que está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas eu pensei que ele vai estar. Isso é diferente. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está na mão de quem? Está nas mãos do meu Jesus, que vive
que vive está. Só a igreja. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele do Senhor. Melhor coisa é estar na presença de Deus, irmão. Melhor coisa, não teria outro lugar. E quem está na presença de Deus, ele não teme. Não teme a morte, não teme a dor, não teme nada. Porque o Senhor, Ele justifica, o Senhor, Ele nos ampara, Ele nos atende. Ele faz o que tem que ser feito. E a gente vai louvar o Senhor. Porque Ele é bom. Ele é bom o tempo todo. Ele é bom. Vamos lá. Faz aí, Kaique. Pode ter, né? Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia no fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, meu amigo és. Eu vivo a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, Senhor. Muito obrigado, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade
bondade me seguirá, Senhor. tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, Te dou o meu ser, te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. és fiel em todo tempo. A igreja. Em todo tempo tu és com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Glória, doutor. A bondade de Deus. Cantarei a bondade de Deus. Aleluia. A gente canta a bondade do Senhor. E a gente canta a bondade do Senhor e entende a bondade do Senhor. E pega essa bondade e declara para Ele. Falando para Ele: Senhor, Tu és bom o tempo todo. Tu és bom em todo momento. Tu és bom naquilo que eu vejo e aquilo que eu não vejo. Tu és o Deus bom. E a gente declara nesse Deus que é bom através também das nossas ofertas. Quem é que vai fazer? É a Mr. Kai. Pai do Senhor, amada igreja, amém? Sua bondade te seguirá, amém? E a sua fidelidade seguirá Ele também? Porque a bondade dele é certa, mas a nossa fidelidade que é duvidosa, não é verdade? Então que a gente possa ter esse despertar essa noite, que a bondade dele sempre vai seguir a gente, mas que a nossa fidelidade a Ele tem que estar alinhada à sua bondade, amém? Eu vou pedir que meus irmãos me ajudem e abram suas Bíblias comigo para a gente fazer essa leitura. Hoje a gente vai ler em Mateus 6, 25 ao 34. Mateus 6, do 25 ao 34. É um tema que também me lembra bastante, uma passagem que lembra também bastante o mês que estamos, né? Que é o mês de Setembro Amarelo. É um mês que ontem tivemos um trabalho maravilhoso aqui na igreja. É uma psicóloga sensacional que assim, trouxe um tema que eu fui para casa assim, pensando demais. Já vou levar amanhã para o trabalho muitas falas dela. E acho que também a gente tem que falar mais um pouco. E nessa passagem de Mateus a gente consegue falar um pouco sobre o outro tema do Setembro Amarelo, que é um tema que vem acometendo bastante a gente, que é a ansiedade, que diz assim: portanto eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou ao que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Portanto eu digo, só um minuto, irmãos, que o meu não andou. Essa Bíblia de páginas aqui, ó, tá ótimo. Vamos lá, 26. Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em seus celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Porque vocês se preocupam com as roupas. Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus se veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Aleluia! Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas a vocês. Aleluia! O mal do século é a ansiedade, irmãos. É um mal que vem acometendo a muitos nós e muitas das vezes a gente nem percebe. Mas como Mateus mostra de uma maneira tão simples,
que das aves dos céus Deus cuida, que sabe de nós. Somos filhos dele, como nosso pastor falou, adotados por eles. Mas, gente, não devemos nos ficar preocupados com isso. Mas eu queria voltar aqui no 27, eu não sei se eu vou conseguir voltar, acho que sim. E só lembrar de vocês de um outro pedaço. Que no 27 diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? E aí a gente vem agora na parte do ofertório. Porque por mais que a gente esteja ansiosos, por mais que a gente esteja aflitos, eu sempre digo, a gente tem que saber ofertar ao nosso Deus. Nem que seja uma hora, que diz em Mateus. Nem que seja uma hora do nosso dia. Hoje eu vi um vídeo no Instagram de uma irmã mostrando como que seria se a gente trocasse o nosso celular pela Bíblia. Ao acordar, abrir a Bíblia. Ao ir tomar o café, abrir a Bíblia. Ao lavar uma louça, parar, dar uma lida na Bíblia. Ao varrer o quintal, ao invés de sentar, pegar o celular, ler a Bíblia. E é assim que a gente tem que ser. No momento do ofertório, eu gosto sempre de lembrar. A nossa igreja precisa dos ofertórios. A nossa igreja precisa dos valores, os templos precisam ser mantidos. Não só a nossa igreja, todos sabem que a nossa região é mantida pelas ofertas. Bem como esse mês também é um mês de missão, que é um mês que a gente está trabalhando em cima das ofertas, para os campos daqui no Brasil, para os campos externos, dos missionários que estão fora. Mas nada vai adiantar do seu 2, 100, 1.000, 2.000 reais, se o seu coração não estiver prostrado e ofertando a Deus diariamente e constantemente. Como Deus lembrou lá na oferta da viuvinha, que vale mais as pequenas moedas do que grandes calabouços de ouro. Então que a gente possa estar ciente que a nossa oferta, antes de sair do nosso bolso, antes de sair da nossa ajuda monetária, tem que sair do nosso coração, tem que sair dos nossos lábios, adorando e servindo ao nosso Deus, tem que sair do nosso joelho, jejuando e orando pelos próximos que estão a gente. Que é assim que fazemos missões, orando, clamando, pedindo, levando a palavra do nosso Deus. Amém? Peço que os irmãos me ajudem em oração nessa noite. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado e Pai querido, Senhor, graças te damos, Senhor, por mais uma vez, Senhor, está tendo despertar, Senhor, maravilhoso nessa noite, Senhor. Ó Pai, viemos entregar nossas ofertas a Ti, Senhor, e o Senhor nos acalenta de uma maneira tão ímpar, Senhor, tão singular, Pai. Maneira essa que às vezes nem precisamos, nem merecemos, Senhor, mas Tu sonda o nosso coração e sabe que a gente precisa, Pai. Muitas das vezes entramos aqui caladas, Senhor, queremos um abraço humano, mas saímos muito mais, saímos com o nosso abraço espiritual, o abraço do digno do Espírito Santo, renovado, Senhor, cheio de amor, e assim, Senhor, transbordar para os que estão aos nossos lados. Pai, que a gente não venha se esquecer, Senhor, jamais, 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 que o nosso amanhã provém de Ti, somente de Ti, Senhor. Senhor, que a gente possa entregar nossas ansiedades em Tuas mãos, Senhor, todo dia, Pai. E saber que é Tu, Senhor, que cuida do nosso dia a dia. Que é Tu que cuida da nossa casa. Que é Tu que cuida da nossa despensa. Que é Tu que cuida do nosso trabalho, Senhor, do colégio dos nossos filhos, Pai amado. Senhor, que é Tu que cuida da obra da nossa igreja, Senhor. Que é Tu que cuida de nós, Pai. E que a gente tenha essa ciência, Senhor. A gente te entrega, Senhor, o melhor de nós. Que é o nosso coração, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai amado. Muito obrigada, Senhor. Eu te glorifico pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, pela vida de cada um dos meus irmãos que vão estar assistindo essa mensagem, Senhor, em suas casas. Que o Senhor possa abençoá-los, Senhor. Aqueles que ofertarem, Senhor, voluntariamente, Senhor. Aqueles que ofertarem seu coração, Senhor, que Tu abençoe da mesma maneira, Pai amado. Ó Senhor, te peço, sem esquecer, acima de tudo, dos nossos missionários que estão em campo, Pai. Em cada canto desse mundo, Pai amado. Ó Senhor, ser com eles, Pai. Sustenta esses homens, Pai, que largaram suas casas, Pai, que largaram seus celeiros, Senhor, para poder cuidar da Tua obra, Pai amado. Esteja com eles, Senhor, livrando do mal, Senhor, livrando do perigo, Pai, e nos prepara, Pai, para o dia mau quando ele chegar, para que a gente possa ser firme, Senhor, e se manter sigidos como eles, Pai amado. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Esse louvor, ele fala o seguinte, fala sobre algo que nasceu dentro do nosso coração, e isso nasceu dentro do nosso coração lá no princípio, lá no Éden, quando a gente cresceu dentro de nós um orgulho, algo que acabou tirando a gente do que era a vontade de Deus. O início do louvor ele fala assim: o meu orgulho me tirou do jardim, a sua humildade colocou o jardim em mim. Quando eu estava saindo de casa, eu peguei essa blusa aqui. Irmãos, olha aqui, essa blusa.
Aí veio assim, Deus falou assim comigo assim: olha o que significa essa blusa. Qual o significado dessa blusa? Você sabe o que significa? Qual o significado? Aí fui eu pesquisar, né? O que significa. O significado dessa blusa está em real, né? O que é? Real. Significa assim: permaneça real. Permaneça o que é. Aí diz também: fique real. É real. E esse louvor, eu já sabia que Deus ia falar alguma coisa referente a isso. Esse louvor ele fala assim: permaneça naquilo que é real. Permaneça naquilo que é. Permaneça. E a minha blusa está falando isso. Permaneça. Eu quero permanecer naquilo que é real. Eu não quero permanecer naquilo que é ilusório. Aquilo que é o orgulho, aquilo que não é material, aquilo que veio dentro do meu coração lá no Éden, que foi representado por Adão e por Eva. Eu não quero que permaneça isso dentro do meu coração. Eu quero que permaneça naquilo que é real, que é o Senhor Jesus. E a gente vai cantar ao Senhor e vai falar: Senhor, esse orgulho todo que eu tinha foi quebrado através dessa humildade que o Senhor teve naquela cruz. E o Senhor é o único que pode ser real. O Senhor é o único que pode ser palpável na minha vida, no meu ser. E a gente vai cantar. Vamos lá, Caio. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Só Ele é real, irmão. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor não se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Lá no início. Meu orgulho me tirou, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua.
Mais uma vez. Milhares e milhares, o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia! Glória a Deus! Glória a ti, Jesus! Aleluia! Amém, irmãos? Pega a sua Bíblia. Vamos abrir. Deixa eu só abrir aqui. Pegue a sua Bíblia e abra em Atos 16, 1 e 2. Atos 16, 1 e 2. Amém? Paulo chegou também a Derbe e Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. Os irmãos de Listra e Icônia davam bom testemunho dele. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Deus Pai, para falar com o Senhor, mas também, Pai, estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Venho lhe pedir, Pai, que o Senhor possa me fazer um canal para estar falando com a sua igreja, Pai. Que eu possa falar aquilo que o Senhor quer com a sua igreja e que a gente possa acordar, Pai, porque, Senhor, o Senhor já está breve, o Senhor já está próximo e o Senhor está voltando, Pai. E o Senhor está falando para nós, Pai, que não é tempo mais para perder, mas é tempo de anunciar a tua palavra, Pai. E eu venho te pedir que o Senhor venha falar em nossos corações e a gente consiga entender desse amor, Pai, que a gente cantou aqui, que a gente declarou e que a gente te adorou, Pai. E eu venho te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Irmãos, hoje o tema é um jovem, né? E o tema é Timóteo, um jovem a serviço do reino. Timóteo, um jovem a serviço do reino. A gente vai estar falando um pouco sobre a vida dele, sobre a vida de Timóteo. Deixa eu ler aqui, tem uma parte aqui que eu queria compartilhar com vocês sobre um texto. Isso aqui é uma história, é uma historinha que existe. Tinha um anúncio no jornal e esse anúncio dizia o seguinte: procura-se homens para viagem perigosa, salário baixo, frio intenso, longos meses de escuridão total, perigo constante, regresso em seguranças duvidosos. Isto foi uma publicação do Jornal de Londres, assinado pelo explorador, que o nome dele é Cyril Ernest, fazendo um convite para fazer uma exploração. Esse anúncio, ele diz o seguinte: procura-se homens que, para uma viagem perigosa, para um salário baixo, um frio intenso,
longos meses de escuridão, porque ia ter que ficar debaixo da terra, não tinha a certeza da volta, não existia a certeza da volta, mas ele colocou esse anúncio para saber se alguém queria ir. Se você recebesse uma proposta dessa de trabalho, e ainda tem um agravante maior, que ele diz aqui, salário baixo. Se você recebe uma proposta dessa de trabalho, você vai? Você iria? Vai receber pouco, vai ser difícil, não tem a certeza da volta, e ele botou esse anúncio. Irmãos, foi exatamente esse anúncio que Timóteo recebeu. Foi exatamente isso que aconteceu com Timóteo. E ele aceitou a proposta. Ele recebeu uma proposta de Deus que era para exatamente igual. Viagens perigosas, salário baixo, que eles não recebiam praticamente nada. Frio intenso, passava, tinha hora que era difícil as viagens. Longos meses na escuridão, né? No caso de Timóteo, a gente não soube se ele ficou preso igual Paulo, que ficou lá embaixo no calabouço, né? Ficou lá lá embaixo, mas possivelmente passou escondido em alguns lugares, deve ter ficado escondido para conseguir seguir a viagem. E foi exatamente essa a proposta de Timóteo. Timóteo aceitou. E a gente vai tentar entender quem é esse jovem. Quem era esse jovem? Timóteo. Ele era um discípulo e colaborador próximo do apóstolo Paulo. As epístolas de Timóteo são 2 cartas na Bíblia que são dirigidas a ele. Paulo manda 2 cartas para ele, chamada 1 Timóteo e 2 Timóteo. Essas cartas contêm conselhos e orientações de Paulo a Timóteo sobre a liderança na igreja e sobre a vida cristã, que é o resumo da vida de Timóteo. Dimensão desempenhou um papel importante na disseminação, quase que dá um trava-língua. Timóteo desempenhou um papel importante na disseminação do cristianismo primitivo e na preservação da doutrina do Evangelho. É um resumo de mais ou menos que foi a vida do Timóteo. Mas agora a gente vai entrar mais no profundo da vida de Timóteo. O mais no profundo para a gente entender e a gente aprender muito com esse garoto, com esse jovem. Ele fez parte de algumas viagens de Paulo. Timóteo, ele participou dessa comitiva. E ele só participou dessa comitiva porque quando ele foi para lá fazer uma visita, foi Paulo e Silas fazer uma visita lá em Derbes, né, e Listra. E lá tinha uma igreja. Já existia uma igreja. E quando ele chega nessa igreja, tinha um jovem que se destacava. E que todo mundo falava dele. Falava, esse cara tem um bom testemunho. E ele se colocou à disposição para entrar na comitiva de Paulo. Para seguir Paulo, para estar junto com Paulo. Ele fez parte de algumas viagens. Mas ele só fez parte de algumas viagens porque ele tinha um bom testemunho. Toda a comunidade, tanto a comunidade que ele diz aqui, de Listras e de Icônio, falava bem de Timóteo. Dizia que Timóteo era um bom garoto, era um garoto temente a Deus e que seguia as coisas que eram para ser seguido. Fazia as coisas que tinha que fazer. Ele era um filho de Eunice e neto de Lóide. Ele era filho de uma judia, né? Neto de uma judia, mas uma judia convertida ao cristianismo. Ela tinha aceitado a Cristo
ela fazia parte daquela igreja. E ele era filho de grego. O pai dele era grego. O pai de Timóteo era grego. Então era uma junção do judaísmo convertido ao cristianismo com os gregos, com na visão dos judeus, aqueles que faziam tudo errado no meio da sociedade. Era a escória, né, no meio da sociedade. Existia essa junção. Timóteo era um discípulo jovem. Era jovem, irmão. Era muito novo. Era novo. Mas mesmo sendo essa juventude dele, não foi algo que impediu de brotar nele uma prioridade na missão. Brotava dentro do coração de Timóteo algo que ardia dentro do coração dele, que a missão era a prioridade da vida dele. Era a prioridade da vida de Timóteo servir na missão. Ser um ajudador, ser um desses funcionários do Senhor, ser um desses que se alistou no exército de Deus. Ele abraçou algo, irmão, muito importante. Ele colocou algo muito importante na vida dele, que era a prioridade da missão. Ele abraçou a sua agenda pessoal, a sua agenda na missão, e ele colocou a sua agenda na intensidade da missão. Ele pegou a sua agenda lá, a sua agenda de um garoto, de um jovem, e falou assim: vou apagar tudo e vou colocar a minha agenda na prioridade da missão. A prioridade da minha agenda, a prioridade dos meus dias, a prioridade do meu tempo aqui, que foi falado aqui ontem. Eu não lembro se foi a Lu ou se foi a Karen que falou, se você recebesse 10 mil reais para um dia de vida. Foi a Karen, né? Se você recebe 10 mil reais para você falar assim: eu vou te dar 10 mil reais para um dia da sua vida, mas você não pode viver amanhã, você ia querer receber? Eu acho que ninguém ia receber, porque a nossa vida, ela não tem preço. Mas ele pegou a vida dele e falou assim: ó, a minha vida eu entrego na mão dele, eu entrego na mão de Jesus e entrego na mão da missão. Eu me entrego na missão, eu me coloco na missão, eu me dedico para a missão. É uma agenda colocada. Ele virou um soldado, e quando ele vira esse soldado, ele muda a vida dele. Ele passa a não ser mais um filho de judeu e um filho de grego, e passa a ser um soldado na missão. Um soldado na missão. Para tu ver como que ele se entregou tanto na agenda, porque existia um problema sério, que quando ele entrou na comitiva de Paulo, por ele ser filho de grego, ele não era circuncidado. Ele não era circuncidado. Vocês sabem, todos sabem o que é não ser circuncidado, né? Imagina um garoto já numa certa idade ser circuncidado. Isso é uma entrega, irmão. Ele teve que cortar a pele do crepúsculo dele. Você sabe para quê? Para ser aceito no meio dos judeus. Ainda pior, irmão, que era algo que não tinha importância nenhuma. E muitas das vezes acontece com a gente, da gente não fazer determinado tipo de coisa porque eu não quero. Mas aquilo que você faz escandaliza o teu irmão. E a gente tem essa palavra de falar assim, ó: ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém paga minhas contas, ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém mexe nas minhas coisas, ninguém paga minhas contas, ninguém mexe na minha agenda. Quem faz a minha agenda sou eu. Aquele dia lá que tem culto, eu boto o que eu quiser no dia. Aquele dia que tem lá missão, eu boto o que eu quiser no dia. Eu boto a unha, eu boto o cabelo, eu boto a festa. E ele pega e fala assim: não, na minha agenda
Quem bota na minha agenda é o Senhor. E se Ele quiser que eu corte, eu corto. Se Ele quiser que eu mude, eu mudo. Ninguém mexe nos meus horários a não ser o Senhor. Ninguém mexe nas minhas prioridades a não ser o Senhor. É isso que esse garoto falou. É isso que ele falou. E isso faz assim, meu irmão. Quando ele se alista para ser um soldado, a vida dele faz isso aqui, ó, vira de cabeça para baixo. Que a partir daquele momento que ele entra na companhia, que ele fala assim, agora eu faço parte da companhia de Paulo. Eu vou ser um menino do Paulo, vou ser um moço do Paulo, eu vou aprender com Paulo. Então ele tem que viver tudo que Cristo fala com Paulo e tudo que Paulo fala para ele. Tudo que Paulo determina para ele. A gente consegue entender e compreender se a gente está enganjado na missão, se a nossa agenda é a agenda da missão. Se a nossa agenda não for a agenda da missão, irmão, infelizmente você não está enganjado na missão. Se a tua agenda não é a prioridade, é a missão, você ainda está faltando coisa para você entender o Evangelho. Ainda tem algumas coisas ainda que você precisa olhar para entender o Evangelho. E, irmãos, e a agenda dele era intensa. Ele ajudou Paulo em Filipe, ele ajudou Paulo em Tessalônica, ele ajudou Paulo em Bereia. Em Bereia ele ficou com Silas. Paulo vai embora, a Lu falou ontem isso. Paulo vai embora e deixa ele junto com Silas lá em Bereia para ajudar. E Bereia, quando Paulo sai, as movimentações começam, né? O burburinho começa. E não era fácil, era perseguição, irmão. Não é essa molezinha que a gente tem aqui hoje. No máximo que a gente está passando é calor, né? É o máximo que a gente está passando. E ele vai. Ele depois, ele sai de lá de Bereia, ele vai para Éfeso e permanece em Éfeso um tempo, lá em Éfeso. Ele fica um tempo lá em Éfeso. Ele teve um longo tempo que ele ficou lá em Bereia, mas depois ele aparece em Éfeso, já lá junto lá em Éfeso. Que já de lá ele já é enviado, que lá em Éfeso ele já fica ali no meio daquilo ali, que ele já é enviado para Macedônia e para a igreja de Corinto. Ele já começa aquela movimentação ali. Ele se colocava como um ajudador da missão. Ele se colocava como um ajudador de Paulo. Ele ajudou Paulo em Coríntios, ele ajudou Paulo em Jerusalém, ele ajudou Paulo em Roma. Olha quantas cidades eu falei que ele ia, um menino, ia e encarava. Ele olhava esse trabalho como se fosse uma preocupação. Ele entendia esse trabalho como uma preocupação. De fato, eu botei aqui, ó, de fato, um dos sinais que a pessoa é transformada por Cristo é ter uma agenda transformada. Um dos sinais da gente, pra gente saber se a gente foi realmente transformado por Jesus, é se a nossa agenda foi transformada. Se a nossa agenda foi transformada, você vai ser disponível para o reino. Você vai estar disponível para o reino. E eu não estou falando disponível para o reino com placa de igreja, não, irmão. Não é disponível para o reino assim, agora eu vou ajudar nisso, naquilo. Não. É disponível mesmo. É disponível mesmo. Ele era disponível mesmo para o reino. Ele era um jovem comprometido com a palavra. Ele é um jovem comprometido com a palavra. A gente geralmente fala isso. Não esquenta não, é jovem. Jovem não entende muito. Não é isso que a gente fala, é menino. Fala para os garotos, não é menino. Jovem não entende muito. Não, irmão. Ele não era um jovem normal.
Ele era um jovem diferenciado. Ele não era um jovem Demas. Ele não era um jovem Demas. Sabe o que é um jovem Demas? O jovem Demas é aquele jovem que amava o mundo. É o jovem que está aqui, mas ama as coisas do mundo. Está aqui, mas ama as coisas de lá de fora. Ele não era um jovem Demas. Demas, o final de Demas foi ser chamado de fujão. Foi desertor. Foi a pior das coisas que você pode, pior dos títulos que um cristão pode receber. É um título de fujão. É que não consegue ser pressionado. Porque a palavra de Deus fala que Ele não dá nada que a gente não possa suportar. Ele não dá nada que a gente não possa suportar. E ele não recebeu esse título de fujão. Ele recebeu um título de jovem corajoso, um jovem diferenciado. Um jovem que amava mais a missão do que a vida dele. Ele amava mais a missão do que a vida dele. Ele era um exemplo. Ele era um exemplo de fidelidade. E esse exemplo de fidelidade era reconhecido na igreja local. Era reconhecido na igreja dele que ele era um jovem fiel. Ele era um jovem fiel. Que eram as igrejas que eu falei lá, de Listras e de Ícone. Ele levava Deus muito a sério. Ele levava o chamado dele muito a sério. Ele levava o chamado dele de uma forma diferenciada. Ele tinha algo dentro dele que assumia um compromisso com esse ministério, assumia um compromisso com essa obra, que muitas das vezes a gente olha para algumas pessoas e vê que já era para estar em outro patamar, e esse garoto novo, jovem, assumia isso. Assumia isso para si. Assumia isso. Não só isso, ele era um jovem submisso, porque várias vezes Paulo chamava a atenção dele. E nem por isso ele era mimimi. E nem por isso ele queria sair da obra, largar a missão. Nem por isso ele queria sair da missão, largar a missão. Ele era um jovem responsável. O que dava para ele era feito. A gente, irmão, principalmente como líder, tem algumas pessoas que a gente dá as coisas para fazer, mas você dá as coisas para fazer com o pé atrás. Porque não estou falando que é o caso dessa igreja, da Igreja do Santíssimo, mas a comunidade evangélica, a comunidade cristã, tem coisas que você dá e não é concluído. Antes, quem já passou aqui, na época, não só na época de ministério, na época de departamento, mas também na época de ministério já aconteceu isso, que a gente tinha uma frase que falava assim: o ministério só funciona até o meio do ano. Não é? Quem não já passou por isso? É aquela assim, eu te dou, mas te dou com receio. Será que ele vai concluir? Será que ele vai levar até o final? Ele não. Quando Paulo dava uma missão para ele tinha certeza que ele ia executar a missão, que a missão seria feita, que a missão seria concluída. A gente vê, cara, vê aqui, a gente está aqui atrás, mas não poderia ter mais gente? Não poderia ter mais gente envolvida na missão? Poderia ter mais gente envolvida na missão. E ele não. Ele era um jovem compromisso, tinha compromisso e tinha mais ainda. Ele era submisso a Paulo e também submisso à vontade de Deus. Aquilo que Deus falava era feito.
Muitos recebem palavras de Deus, recebem revelações de Deus, recebem orientações de Deus e não chegam até o final. Isso é o que, irmão? Você recebe uma orientação de Deus, a gente recebeu uma orientação de Deus, a gente recebe algo que tem que ser feito para Deus, para a casa de Deus, e a gente não faz até o final. E coloca um monte de dificuldade. E no final você larga. Você larga aquilo que tem que ser feito. Ele fazia de forma contínua e ele era fiel. E foi exortado, tá, irmão? Quer ver como que ele foi exortado? Vamos abrir lá em 2 Timóteo 2, 15, 16 e 23. 2 Timóteo 2, 15 vai o 15 e o 16 e depois a gente lê o 23. Ele diz assim no 15: procura, isso sim, apresentar aprovado diante de Deus, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a sua palavra. Evite, pois, as conversas inúteis e profanas. Portanto, os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. Aí no 23 ele fala algo bem sério. Ele diz o seguinte: e rejeitem as questões insensatas e improdutivas, sabendo que geram apenas discussões. Ele está dando uma sugestão para ele que ele tinha isso, que era para ele não fazer, que era para quê? Para ele não perder tempo com coisas inúteis. Paulo chama a atenção dele, fala assim: cara, você não pode ficar de conversinha fiada. Conversinha fiada não é pra gente. A gente não tem tempo para perder com conversinha fiada. A gente não tem tempo para ficar perdendo com um negocinho assim, ó. É isso que Paulo está falando para ele. Possivelmente, pelo que ele está dizendo aqui, por ele ser jovem, estava sendo envolvido por alguma situação que ele precisava ser melhorado. E ele ainda é mais duro. Não fica perdendo tempo com conversas inúteis, com coisas inúteis. Muito se eu chegar aqui e falar assim: para de ficar perdendo tempo com essas conversas fiadas aí. Ô varão, fica na posição, fica na disciplina. Te garanto, pode ser que alguns falem assim: a partir de hoje eu não fico mais lá. Porque servo submisso ouve a voz do Senhor. Ouve aquilo que o Senhor quer. E o Senhor está o tempo todo falando com a gente aqui, irmão. O tempo todo falando com a gente. Está nos direcionando dia após dia, direcionando dia após dia. E às vezes a gente perde tempo com conversa fiada. A gente perde tempo com coisas inúteis, coisas que não são produtivas. Porque coisas produtivas são coisas no reino, coisas para o reino, que é isso que ele está falando aqui. Ele vivia uma vida em santidade. A juventude não foi um impedimento. Você pode falar assim: ah, eu sou jovem, criança, adolescente. Adolescente faz isso mesmo. Não, irmão. A juventude não foi um impedimento para ele. A juventude não foi uma desculpa. Ah, não, o mundo atrai, o mundo envolve o jovem e o jovem fica seduzido pelo mundo. Não, irmão. Aquele que tem sensibilidade ao ouvido aquilo que o Senhor quer falar, não é seduzido pelo mundo. Aquilo que consegue entender aquilo que o Senhor quer falar, não tem esse negócio de idade, não. Não tem isso aí que é novo, que é velho, que é ancião. Não, aquele que tem sensibilidade, aquele que tem sensibilidade, ouve o que o Espírito diz à igreja. Escuta aquilo que o Senhor fala para a igreja. Escuta. Muitos não têm. Muitos não conseguem ter essa sensibilidade. Infelizmente.
Não tem. Aí sim, a juventude pesa, as coisas inúteis da vida pesam, porque a nossa vida é rápida, irmão. Eu lembro quando eu tinha 6 anos, a gente ia pro shopping, né, tia? Eu lembro quando a minha tia pegava os sobrinhos todos e levava pro McDonald's. E agora eu tô aqui. Parece que foi ontem. Eu lembro quando a gente o João Vitor nasceu, a gente ia pra C&A e o João Vitor entrava no meio daquelas araras da C&A assim, ó, e se escondia como se fosse labirinto, e a gente perdia ele aí, era uma correria dos primos tentando achar o João Vitor, e daqui a pouco o João Vitor vinha na mão de um terceiro lá. Essa criança tá perdida, né, tio? Essa criança tá perdida aqui, ó. Eu lembro, isso era ontem. E o Senhor tá falando isso pra gente, ó. Para de ficar perdendo tempo com coisas inúteis, que a vida é um sopro. A vida é um sopro. E não tem desculpa, irmão. Não tem desculpa. Ah, não tem desculpa, eu sou jovem. Você pode falar assim, ó. Ah, Timóteo era isso porque ele era judeu. A família dele era judaica, de ensinamento judaico. Ah, Sérgio, você está falando isso porque você foi criado no Evangelho. Você não passou dificuldade. Vou te falar uma coisa que aconteceu com Timóteo. Ele tinha uma dificuldade muito grande, Timóteo. Primeira dificuldade que ele tinha. Jovem numa cidade hostil. Era uma cidade Grécia Antiga, irmão. Estilo Babilônia. Entregava meninas virgens para ser dedicada aos deuses de lá. Quem já ouviu falar da deusa Afrodite? Quem já ouviu falar do Thor? Né? A gente fala muito do Thor, mas o Thor, ele fazia uns sacrifícios de criança para ele. A gente vê até filme dele, né? Lá da Marvel, anda com camisa dele, do Thor. E era essa época que ele vivia. Era nessa época que ele vivia. Ah, Sérgio, você está falando isso porque ele era uma pessoa eloquente, era uma pessoa que não tinha problemas. Primeiro problema, ele largou o lar dele, irmão. Ele largou a vida dele, ele largou a família dele para encarar o Evangelho. Isso não é como se você pegasse um garoto hoje daqui e falasse assim, ó, Gabriel, amanhã você está viajando para a África. E larga o Gabriel lá na África. Você acha que não é... Ah, não, o Gabriel é forte, o Gabriel tem menino bom. Não, o Pedro, ó, criado com maçã raspadinha na colher. Raspava e dava na boca ali, ó. Criado na veia. Joga lá, ele vai passar dificuldade, ele vai sentir saudade da mãe, ele vai sentir saudade da família, ele vai sentir saudade das pessoas que estavam em volta. Ele vai sentir saudade das coisas. Vai ter momento que vai chorar. Porque vai ter momento que ele vai pensar assim, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Mas o Espírito Santo movia coisas dentro dele que não tem esse negócio, que ele não largava. Não largava. Irmãos, imagina Timóteo depois de ter sido circuncidado, irmão. A dor que deve ter sido para um garoto desse. E lá, antigamente tinha antibiótico não. Hoje você toma antibiótico, não sei quantos. Não tinha anestesia não, não sei, aquele só faz um negocinho ali. Hoje se eu não. Eu não sei como é que funciona, mas eu já vi na internet uma circuncisão nos modos judaicos. Eles vão, passa gelo para dar uma anestesiada. Não sei se lá os barbudos lá, né? Aquele que são lá os. Tem um nome que eu esqueci do grupo lá que são os barbão e os cabelão. Não, tem uma comunidade, tem um grupo, uma etnia lá que é desse pessoal que é mais radicais, tal, que são mais os ortodoxos. Isso, são os mais ortodoxos.
Tem até uma comunidade americana que a gente vê muito filme dele, né? Que tem um pessoal sempre tocando violão, com suspensório, com umas calça mais curta, e eles estão ali vivendo ali como nômade, né? Fica ali, aquela vidinha, com um palitinho na boca. Não sei, eles botavam gelo. Eu vi gelo, não sei esse daí, que é mais. Na época não tinha gelo. Na época não, era no seco. Imagina depois, esse garoto. Falou, o que eu estou fazendo para algo que nem vale mais nada. Que nem vale mais nada. É o que acontecia com ele. Uma outra dificuldade, irmão, que ele tinha dificuldade de aceitação. Você sabia que Timóteo tinha dificuldade de aceitação? Os velhos não queriam ele. Quando ele chegava na igreja, via aquele garoto ali e falava assim, esse garoto vai ser meu pastor? Não, esse garoto não vai ser meu pastor não. E começava, não, manda esse cara embora, esse garoto não está aqui, e tudo que ele falava não aceitava. Quer ver uma outra dificuldade que ele tinha? Ele era tímido. Timóteo era tímido. E muitas das vezes a gente fala assim, não vou falar porque eu sou tímido. Não vou falar porque eu sou tímido. Ele era um jovem que tinha vários bloqueios pessoais. Você quer ver como que ele tinha vários bloqueios pessoais? Paulo faz lembrar ele. 2 Timóteo 1, 7 e 8. Timóteo 1, 7 e 8. Olha um bloqueio que ele tinha. Ele diz aqui: portanto, Deus não concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Assim sendo, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Ele era tímido. E a gente fica muitas das vezes, quando recebe algo de Deus para fazer, a gente não faz. E Paulo deu uma chamada nele, falou assim, cara, se coloca na posição. Deus não te chamou? Você não tem o Espírito Santo dentro de você? Ele diz aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Espírito de covardia. Espírito de covardia. Ele está falando assim, não deixe o espírito de covardia entrar dentro da sua vida. Coloque o Espírito, deixe o Espírito Santo mover dentro do teu coração. Aquilo que Deus colocou na tua mão, irmão, não vai ter outra pessoa para fazer. A gente tem uma mania muito feia de falar assim, não, se não fizer, Deus levanta outro. Não, tem coisa que é sua. Porque claro que Deus não precisa de você, não é gerado em cima de você, mas tem coisa que é para você fazer, para você crescer. E a gente tem esse espírito de covardia às vezes, para fazer, para falar. E Timóteo tomou essa chamada. Olha a dificuldade que Timóteo tinha. Isso é uma dificuldade muito grande. A gente tem pessoas aqui que falam assim, eu não sei falar do Evangelho, eu não sei falar do amor. E Paulo ele é bem enfático, bem preciso, fala assim, cara, tira esse espírito desse jeito, para com isso, de você se colocar inferior. E Timóteo tinha esse problema de se colocar numa posição inferior. Esse mesmo jovem que tinha bom testemunho, que era um jovem usado por Deus, tinha problemas pessoais, com problemas de entender aquilo que Deus tinha que falar e fazer, e às vezes tinha medo. Está conseguindo se ver isso nele? Está conseguindo enxergar ele em você? A gente é isso. A gente tem os nossos anseios e tem os nossos problemas, e mesmo assim, isso não foi uma dificuldade para ele. Não foi uma dificuldade. Foi uma dificuldade, mas não foi algo que parou ele.
Não foi algo que paralisou ele. Não foi algo que paralisou. Precisamos nos esforçar no serviço do Senhor. Porque o mundo está chamando, o mundo está pedindo. Precisamos nos esforçar. Precisamos esquecer as nossas limitações. Não é você que convence o homem. Não é você que salva. Não é você. Então as suas limitações não servem para nada. Não é você que salva. Quem salva é o Espírito Santo, que gera no coração e faz o Cristo que morreu naquela cruz salvar. Para com isso de colocar limitações. Se você foi bem recomendado, assim como Timóteo foi bem recomendado para Paulo, encara. E a gente fica com essa mania de ficar botando as nossas limitações. Para com isso. As nossas limitações não servem para nada. Não servem para nada. As nossas limitações a gente precisa esquecer. E a gente precisa, irmão, todos os dias lembrar de Mateus 16, 24. Vamos ler Mateus 16, 24? Eu não sei se a gente consegue ler todo mundo junto, porque cada um tem uma versão. Mas é um texto super conhecido de vocês, que eu já falei aqui muitas vezes. Muitas vezes eu falei esse texto aqui. Mateus 16, 24. Quem pode ler? Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos ler em outra versão? Então Yeshua disse: se alguém quiser me seguir, deve dizer não a si mesmo, tomar sua estaca de execução e ir atrás de mim. Se vocês prestarem atenção nesse texto de Mateus 16, 24, a gente acha e já ouviu muitas pregações falando que esse texto é os problemas, né? A cruz é os problemas. Alguns pregadores levam como se fosse problema. Irmão, essa cruz não é os problemas não. Sabe o que é essa cruz? É você ser crucificado com Jesus. Ele não está falando dos teus problemas não. Ele está falando o seguinte: você está vendo, viu o que vai acontecer comigo? O que Jesus fez? Jesus pegou a cruz dele, botou as cruzes dele nas costas e subiu. E subiu lá o Gólgota. E subiu. E o que Jesus está falando pra gente? Está falando assim: tá vendo eu subindo? Pega a tua também e sobe. Pega a tua também e sobe, que lá em cima você vai morrer também. Junto comigo. A versão da Fernanda é muito legal, que ela faz assim, fala que para você deixar todas as suas coisas, né? Que ela diz. A versão. Se alguém quiser me seguir, deve dizer não a si mesmo, tomar a sua estaca de execução e vir atrás de mim. Dizer não a si mesmo. Tem mais? 24. Porque quem quiser salvar a própria vida, a destruirá. Mas quem quiser destruir a sua vida por minha causa, a encontrará. Amém. Vocês entenderam? Não é problema, ele não está falando assim, ó, porque você quer vir junto comigo, pega teus problemas, bota aí tuas dificuldades, pega suas coisas, que ele faz isso porque ele é bom. Mas ele está dizendo pra gente assim: morre comigo todos os dias. Todos os dias pega todos os seus problemas, pega todas as suas coisas, esquece isso e se coloque na posição de morte. Se coloque na posição de morte. É isso que ele está falando. Se coloque numa posição de morte. Numa posição que é você pegar todas as coisas. Jesus não queria estar lá, mas ele esteve. Que ele fala: se possível, Senhor, se possível, Senhor, passe de mim esse cálice. Ele diz isso. Se possível, Senhor. Não foi possível. Não foi. E Jesus está falando isso para você hoje. Não é possível, irmão. Tem que morrer junto comigo. Eu falei, a gente conversou, eu e o Gabriel falando sobre isso.
Se você quiser ser salvo, você tem que morrer. Se você quiser ser salvo, a gente tem que morrer. E só a morte, através da morte, que a gente vai conseguir ser salvo, ser justificado, ser família de Deus. Só através da morte. Morte de cruz. Morte de cruz. E essa morte de cruz foi dada por nós naquela cruz. Vamos ficar de pé, irmãos? Tem louvor? Não entendo o meu próprio agir. Glória a Deus, glórias a ti. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero existir acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei que eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero existir acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao
és glorificado aqui nessa igreja, Pai. Glórias a Ti, Deus. Tu és o Deus desse lugar, Pai. Ó, Deus, muito obrigado, Deus, Pai. Eu te agradeço por esse cuidado que o Senhor tem conosco, Pai. Eu te agradeço, Pai, que o Senhor nunca nos deixou desamparados, Pai. O Senhor está sempre consertando a Tua igreja, Pai. O Senhor está sempre colocando aquilo que o Senhor quer que a Sua igreja faça, Pai. Ó, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por isso, Pai. Muito obrigado, Deus, Pai. Muito obrigado que muitas das vezes a gente cheio de falhas, mas o Senhor não olha. Assim como o Senhor não olhou a vida de Timóteo e usou, Deus, Pai. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por isso, Pai. Te agradeço por esse amor incondicional, Pai. Eu rendo graças ao Teu santo nome, Pai. Rendo graças a Ti, Pai. Porque Tu és santo, porque Tu és santo. Glória a Deus. Essa igreja é uma igreja submissa a Ti, Deus. Essa igreja entende a Tua voz, Pai. Essa igreja reconhece a voz do meu pastor, Pai. E essa igreja entendeu aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Essa igreja entendeu que a gente nós precisamos acordar, Pai. Novos tempos virão, Pai. E a gente entende que a gente precisa nos dedicar mais na Tua obra, Pai. Acabou o tempo de amistoso, Pai. E eu te agradeço por isso, Pai. Eu te agradeço por esse amor, Pai. Esse amor, Pai. Porque outro poderia deixar, Pai. Outros que não seria teu, assim como a gente falou, poderia deixar. Mas essa é a igreja que é uma igreja tua. E a gente vê no Teu amor, a gente entende do Seu filho, Pai. Glória a Ti, Deus. Glória a Deus. Glória a Ti, Deus. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. Deus fiel, Pai. Oh, Deus, prepara essa igreja para a Tua volta, Pai. Prepara essa Tua igreja para a Tua volta, Pai. Chama mais pessoas. Oh, Espírito Santo, fala no coração de mais gente, Pai. Quantos aqui, Pai, tem contato com outras pessoas? E eu venho te pedir, Pai, que o Senhor possa fazer um instrumento, Pai, na vida de cada um, Pai. Que o Espírito Santo que habita na vida de cada um, o Senhor possa usar para falar desse amor, Pai. Para falar desse evangelho, Pai. Ó, Deus, assim como o Senhor usou o Timóteo dentro das suas limitações, Pai, que não, muitas das vezes tímido, Pai, não falava. E tem muitos aqui que não falam por timidez, Pai. Mas o espírito que tem dentro dele não são espíritos de covardia, Pai. O espírito que habita dentro dessa igreja não é o espírito de uma igreja covarde, mas sim uma igreja, Pai, que está sempre submissa a Tuas ordens, Pai. E a gente já entendeu que a gente tem que avançar, Pai. E eu te agradeço, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém, Jesus? Glória a Deus. Glórias a Ti, Deus. Ó, Deus, muito obrigado, Pai. Irmão, muito obrigado. Eu agradeço muito a Deus por esse cuidado que Ele tem com a igreja, por esse cuidado que Ele teve comigo, porque essa mensagem bate aqui primeiro, para depois. Sim, isso aí chama mais que é para minha vida, para depois falar com a igreja. E assim, que eu nunca possa ter esse espírito de covardia. Assim como quando o Senhor falar, a gente fala, que você também pense nisso. Você precisa se entregar mais na obra, irmão. A vida é curta. Essa vida é sofrida aqui no pecado. É curta. A gente tem toda a eternidade para se desfrutar. A gente tem toda a eternidade. Você será imortal. Você terá novas vestes. Você terá um novo corpo. Mas esse corpo hoje, ele está chamando a gente para uma responsabilidade. De se dedicar mais. Faça que a sua agenda seja a agenda do Senhor. Não falte os cultos, não falte as coisas que acontecem, porque o Senhor tem muita coisa para fazer nessa igreja. Muita coisa grande para fazer nessa igreja. Se dedique a falar do amor de Deus para as pessoas, se dedique em oração, se dedique na consagração da sua vida, porque foi aquilo que Ele falou com a gente. O que Ele tem para fazer com você, Ele não vai fazer com outra pessoa.
Ele vai fazer com você, assim como Ele fez com Timóteo. Então, irmãos, que vocês possam ter uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana de bênção. Mas se for com lutas, que possa ser uma semana de luta aos pés do Senhor. Se for uma semana de luta, possa ser uma semana de luta no Evangelho. Não luta por nossa covardia, não luta por nossos pecados, mas lutas pelo Evangelho, por perseguição do amor ao nome de Jesus. Então que você tenha essa semana que vem a gente vai estar aqui novamente. A gente tem aniversariante? Tem não. Na semana que vem. Semana que vem tem 2. Eu lembro de cabeça. Semana que vem tem. Então, irmão, que você continue orando pela igreja, coloque a igreja nas suas orações, as pessoas da igreja, as vidas que precisam ouvir mais e mais a voz do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, eu venho te pedir, Pai, que o Senhor nos despeça, Pai, que o Senhor possa levar a gente em tranquilidade para a casa de cada um. Eu venho pedir uma semana para todos abençoada, Pai. Eu venho falar com o Senhor que a graça do Senhor nosso Deus, o amor do nosso Deus do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Vem, Caína. Ela fugiu. Pode ir. Gente, 25 anos, acho que é. Chega no 42. 25 anos. Cadê esse lado do meu braço que eu não achei? Levante a mão aqui, irmão. Tá? Nossa irmã, tão querida. Ó Deus Todo-Poderoso, vem te pedir, Pai, pela vida da minha irmã. Tu venha colocar a tua mão sobre a vida dela, Deus, Pai. Mas venho te pedir, Pai, que os seus sonhos dela, Pai, não sejam os sonhos delas, Pai, mas seja o sonho de Deus na vida dela. Possa ser os seus sonhos na vida dela, Pai. Tantos e tantos projetos, Pai. A gente sabe que ela é uma pessoa imperativa, uma pessoa que tem vários planos, mas a gente sabe que os planos que ela tem são planos que o Senhor possa colocar no coração dela, Pai. Tudo aquilo que ela tem, todos os pensamentos que possa vir do alto, e que o Senhor possa dar saúde, Pai. Possa ser, Pai, uma mulher valorosa dentro da casa dela, Pai. Que ela possa educar os filhos dela, Pai. Que ela possa ser, Pai, essa mulher virtuosa que a tua palavra nos ensina, Pai. E eu venho te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém.